Fala galera, beleza? Então, vamos agora à parte de conteúdo da aula de hoje. Faço chamada de novo? Não, né? Ninguém levantou a mão, ninguém faltou. Então vamos lá. A gente vai dando continuidade na evolução e nós falamos sobre seleção natural. Mas existe o que nós chamamos de seleção artificial, né? Pelo nome já dá para nós entendermos que é alguma coisa artificial, é quando a seleção é feita pelo homem. Pois é, né? E aí é quando o homem age como a natureza, não deixa a natureza agir na seleção natural. Ele vai lá e seleciona o que ele considera mais adaptado, né? Ou, na verdade, o que lhe traz mais interesse de características em determinadas espécies. Alguns exemplos de seleção artificial. A formação de raças de cachorros, né? Os criadores vão pegando características que lhes interessam, eles acham que seja mais comercial, mais bonitas, enfim, vão fazendo cruzamentos entre os cães que têm aquelas características para que isso gere filhotes também com essas características. Então o ser humano está artificialmente selecionando uma característica. É bastante discutível isso, né? Até do ponto de vista de você vender um animal, quanto vale uma vida. Bom, isso é uma questão de cada um. Nós também promovemos seleção artificial, por exemplo, quando nós tentamos matar insetos na nossa casa. Os sprays aerosóis de matar mosquito, quando você compra uma determinada marca e começa a usar na sua casa, você vai reparar que no início ele vai matar quase todos os mosquitos, às vezes sobra umzinho. Daqui a alguns meses, um bom tempo, você vai falar assim: nossa, mas esse aerosol não mata mais nada, não está matando mais mosquito, a fábrica estragou, era tão bom. Não foi a fábrica, foi você mesmo, né? O que acontece? Quando você joga um veneno para matar mosquitos na sua casa, você mata os mosquitos mais fracos, só que aqueles mais resistentes sobrevivem. Esses mais resistentes vão se reproduzir, vão dar origem a filhotes também mais resistentes. Eles já tinham resistência por mutação genética mesmo, né? Por modificações. E aí, daqui a pouco você tem um grupo de mosquitos, uma população de mosquitos na sua casa que são resistentes àquele aerosol. Aí você precisa comprar uma outra marca. Aí chega em casa, usa e fala: nossa, essa marca aqui agora é um espetáculo, mata quase tudo. Daqui a um tempo, de novo: ah, mas não é possível, essas marcas começam, vem boa, daqui a pouco tá tudo ficando ruim. Você está selecionando artificialmente esses seres vivos, você está agindo como a natureza, né? Um outro exemplo, e aí é bastante crítico, é a questão da seleção artificial de bactérias. Não esqueçam disso que eu vou falar agora. Uma pessoa, né, foi a um médico, estava com a garganta inflamada, e aí o médico viu, estava com febre, garganta inflamada, não era coronavírus. Aí o médico falou assim: ó, você está com amidalite, inflamação de garganta, e eu vou te prescrever aqui um antibiótico por 7 dias, de 8 em 8 horas, né? Pois bem, quando você começa a tomar um antibiótico, ele vai começar a matar as bactérias mais frágeis. As mais resistentes vão sobrevivendo. E aí você toma um medicamento um dia, no segundo dia os sintomas já começam a melhorar um pouco, no terceiro dia, no quarto dia talvez você não tenha mais sintomas. Muitas pessoas vão e abandonam o tratamento nesse momento. Isso é um grande erro. Se o médico prescreveu um medicamento por 7 dias, de 8 em 8 horas, siga a prescrição médica sempre, gente, né? Se você parar de tomar esse remédio antes do tempo, esse antibiótico antes do tempo, você vai selecionar as bactérias mais fortes e mais resistentes. A população de bactérias vai diminuir, porque você matou as mais fracas. Seus sintomas melhoram, mas as mais fortes ficam. E aí elas vão encapsular, vão ficar em estruturas como se fossem cápsulas. Quando o seu sistema imunológico não estiver muito bom, ela novamente volta a te dar uma amidalite. Só que muitas vezes resistente ao antibiótico. Ah, quem provocou a resistência? Você, tomando o remédio errado. Então, nós precisamos ter sempre disciplina com a nossa saúde, com a nossa vida de uma forma geral, gente. Foi ao médico, ele falou: ah, esse antibiótico aqui por 1 semana, esse aqui é outro caso de doença, sabe? Esse aqui por 15 dias. Enfim, tem doenças como a tuberculose que chegam a 6 meses de tratamento com antibióticos. Tem que tomar o tempo determinado pelo médico e seguir o horário direitinho, tá? Sob pena de você promover seleção artificial e o remédio parar de fazer efeito. Eu li já vários casos na literatura de pacientes com tuberculose que fizeram o tratamento com antibiótico, depois de 2, 3 meses pararam o tratamento, que deveria ser de 6 meses, a doença voltou, a bactéria resistente aos antibióticos conhecidos, e a pessoa foi a óbito. Uma doença que poderia ter sido tratada
Então é muito importante seguir o horário e o número de dias que o médico pediu no antibiótico para evitar que você promova a seleção artificial, tá? Então entendido isso aí? Seleção artificial é quando é promovida pelo ser humano. Nós fazemos isso também com plantas. Os agricultores, eles selecionam as árvores que produzem mais frutos para reproduzir essas árvores, né? E assim vai. Então toda vez que a seleção é promovida pelo homem, nós chamamos de seleção artificial. Continuando aí o nosso conteúdo, nós vamos falar um pouquinho agora da gente, da evolução humana, né? Como é que aconteceu essa evolução aí do ser humano? Bem, como vocês sabem, nossa espécie se chama Homo sapiens, né? Nós somos mamíferos, somos do grupo dos primatas. E a nossa história começa, né? O nosso ancestral, que nós vamos começar a falar hoje, está mais ou menos há 55 milhões de anos atrás, tá? Que eram os Plesiadapis, né? O que aconteceu? Plesiadapis eram animais que viviam sobre as árvores, eles tinham hábitos de comer folhas, insetos. E por que eles viviam sobre as árvores? Para se proteger dos predadores, tá? Bom, esse grupo, algumas pessoas também conhecem eles popularmente como símios do Velho Mundo, ele deu origem evolutiva, por evolução, adaptação, a dois grupos. O grupo dos primatas e o grupo dos hominídeos. Primatas são o que nós chamamos de os macacos tradicionais, né? E o grupo dos hominídeos é o grupo que nos inclui, tá? Pensando em evolução humana, o grupo mais próximo nosso, né, foram os australopitecos, mais ou menos há 4 milhões de anos atrás. Os australopitecos, eles tiveram um momento há mais ou menos 4 milhões de anos atrás, um pouco menos disso. Os australopitecos, a dinâmica de clima no planeta mudou muito, né? E aí você teve um grupo que se manteve numa região muito árida e um grupo que se manteve numa região um pouco menos árida da savana. Esse grupo que se manteve numa região um pouco menos árida formou o gênero Homo, né? Que é o gênero ao qual nós pertencemos. E aí tivemos o homem de Neandertal como o nosso descendente mais próximo, né? Mas lá do Plesiadapis até chegar a nós, isso levaram, como vocês estão vendo aí, em torno de 50 milhões de anos. O processo evolutivo ele é bastante lento. E algumas modificações foram muito importantes nessa evolução nossa, né? Primeira coisa, postura bípede, né? Os Plesiadapis, os próprios primatas, né? Eles tinham posturas quadrúpedes, apoiavam os membros anteriores no chão. Nós já fomos evoluindo e tendo a postura bípede. Isso permitiu que nós tivéssemos um campo de visão maior no ambiente, né? Tanto para caçar quanto para se defender. Característica outra muito importante, né? O polegar oponível aos demais dedos da mão. O polegar oponível permitiu que a linhagem dos hominídeos pudesse fazer movimentos de pinça, né? E isso permite manipular objetos, coordenação motora fina que a gente chama, né? Você consegue desenvolver tecnologias, você consegue mover melhor objetos, criar melhores ferramentas. Uma outra característica muito importante é a visão binocular, né? Muitos animais eles têm 2 olhos, mas não têm visão binocular, ou seja, eles enxergam coisas diferentes em cada olho. Nós não, nós conseguimos olhar para um objeto e receber a luz, receber a imagem, processar. Os 2 olhos processam da mesma forma, então nós vemos um único objeto. Essa visão binocular, né, ela permitiu uma melhor identificação do ambiente também à nossa volta. Houve uma época aqui na Terra em que nós e nossos ancestrais mais próximos, que são os neandertais, chegamos a conviver, né? Mas o que aconteceu? Nós, por termos um cérebro maior, nós tínhamos uma alimentação mais rica em carnes nós tínhamos uma alimentação mais rica em carnes e isso possibilitou que o nosso cérebro também fosse um pouco maior, né? E aí nós acabamos matando os neandertais em guerras e alguns conflitos que houveram, ficando no nosso gênero só Homo sapiens, nós. O homem de Neandertal foi extinto por guerras, né? Nós matamos o Neandertal. Então nós somos considerados mais adaptados, embora isso pareça uma grande maldade, mas nós fomos mais adaptados porque nós fomos lá e vencemos as batalhas.
estou dizendo que nós fomos bonzinhos, nós fomos adaptados. E aí, né, há mais ou menos 150 mil anos, o gênero Homo conta só com a nossa espécie mesmo, Homo sapiens. Nós não temos um outro gênero compartilhado, uma outra espécie do mesmo gênero nosso compartilhando a vida aqui na Terra. O homem de Neandertal, esse nosso antecessor, ele era herbívoro, ele tinha o apêndice grande e aí ele conseguia tirar a energia dos vegetais, ele conseguia digerir a celulose, que é um carboidrato dos vegetais, e tirar a energia da celulose. E então ele tinha uma possibilidade menor de proteínas, de nutrientes especializados. Isso fazia com que eles fossem menos adaptados do que nós ao novo ambiente que foi se formando aqui na Terra. Nós ainda guardamos o apêndice como um órgão vestigial aqui, né, do lado direito inferior do abdômen. Ele hoje não tem função para digerir, nós não digerimos a celulose. Nós usamos a celulose como fibra alimentar, ela ajuda a reter líquido e facilitar a formação das fezes, mas ela não tem valor nutricional para a gente. Tinha para o Neandertal, tá? E o apêndice ficou lá vermiforme, regressinho. Vez ou outra pode cair um objeto sólido, né, um alimento sólido no apêndice, isso causa uma infecção chamada apendicite, que tem que ser operada, e se não for operada rapidamente pode causar algumas consequências graves, inclusive o óbito, tá? Ah, professor, mas então nós não usamos o apêndice e ele não serve para nada. A questão não é o uso e desuso, gente. Entre o Neandertal e o Sapiens, né, houveram mutações genéticas, mudanças genéticas que fizeram com que começassem a nascer hominídeos com o apêndice regresso, com o cérebro mais desenvolvido, né, e menos pelos no corpo também. E essas adaptações, né, aconteceram ao acaso, foram mutações, facilitaram a nossa vida no ambiente, nós tivemos vantagens sobre os neandertais, principalmente a questão da massa cefálica. A massa cefálica de Neandertal tinha em média meio quilo, a nossa pode chegar a 1,2 kg, né? Então, para casa, vocês vão resolver os exercícios da página 52, do número 1 ao número 8, tá? Na próxima aula eu corrijo essas questões, avançamos no conteúdo. Lembrando sempre, não deixem de tirar dúvidas na agenda eletrônica. Se não entendeu, se ficou alguma dúvida, coloquem lá. Eu estou vendo todos os dias a agenda eletrônica, algumas vezes ao dia, então com certeza, né, não é algo que nós estamos online ao mesmo tempo, mas é algo que eu consigo ir tirando essas dúvidas de vocês, tá? Um abraço, fiquem com Deus, fiquem em casa, se cuidem e até a próxima aula!